Muito obrigado por o amor de vocês e suas orações. E com a graça e a bondade de Deus, vamos continuar com nosso estudo sobre a paixão de Paulo, a paixão pelos perdidos e por todas as nações. E eu já compartilhei que, estudando Romanos, lendo, orando, percebi que havia uma visão permanente perante dos olhos espirituais de Paulo, aquela visão com 4 quadros, onde no primeiro capítulo de Romanos ele descreve a degradação moral da humanidade. Depois passamos ao segundo quadro, no capítulo 2 de Romanos, onde allí fala sobre o justo juízo de Deus sobre a humanidade e declarando que todos somos pecadores e estamos debaixo do juízo de Deus. Mas quando foi ontem noite, também progredimos um pouco no terceiro quadro, que inicia no Romanos capítulo 3, versículo 21, depois de ver a degradação moral da humanidade e o juízo de Deus sobre todos nós. Aí há uma mudança, mas agora, diz Paulo no versículo 21, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador de aquele que tem fé em Jesus. Nestes versículos 21, e se continuamos hasta 31, Pablo repete 9 vezes a palavra fé, o verbo crer. Pela fé, mediante a fé, para os que creem. Então Deus manifestou sua justiça, que na concepção hebraica já vimos que inclui a misericórdia, e na cruz foi manifestada a justiça de Deus, o juízo de Deus que todos nós merecemos, caiu sobre seu Filho Jesus Cristo, por amor, dando sua vida por todos nós, e também se manifestou a misericórdia de Deus. A graça de Deus se manifestou, assim Deus proveeu uma redenção completa para todos os homens, de todas as nações, por meio de Jesus Cristo. Mas para obter esta grande e completa salvação, a chave é nossa fé. Nossa fé. Amém? Também dizemos que justificar significa 2
coisas: declarar justo, o pecador agora perdonado é declarado por Deus, liberado daquela dívida, redimido, perdoado e declarado justo por sua fé em Jesus. Mas justificar também inclui um segundo conceito: não só declarar justo, sino fazer justo ao pecador. Então, a graça de Deus justamente consiste em prover uma salvação tão grande que o pecador, além de ser perdoado todos os seus pecados, é mudado, é transformado em um outro homem, outra mulher, agora justificado, perdoado e transformado. As duas coisas incluem a salvação completa. Louvado seja o Senhor. Amém? E este perdão e transformação opera em nós mediante a fé. É gratuito, é graça, mas requer de nós fé. E tudo o que Deus declara em sua palavra, nós temos que crer, arrebatar, tomar, agarrar e declarar: eu creio, e tornar meu aquilo que Deus declara. Então, no capítulo 4, como a chave é a fé, Pablo dedica todo o capítulo 4 para falar sobre a fé. E não para falar em um sentido teórico, conceitual da fé, sino com um exemplo extraordinário na Bíblia. Ele vai falar da fé com o exemplo de Abraão. Diz, capítulo 4: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque Paulo, que escreve, era judeu. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão creu em Deus e Deus contabilizou a Abraão um justo, porque por sua fé. Que prometeu Deus a Abraão? Em Gênesis 12, Deus falou a Abraão dizendo: farei de ti uma grande nação. Primeiro. Segundo, te abençoarei e você se tornará em bênção. E terceiro, em ti serão benditas, quantas? Todas as famílias da terra. E Abraão creu e pela fé obedeceu, saiu. Mas passaram os anos e Abraão não tinha um só filho. E Deus disse a ele: farei de ti uma grande nação. Então, no capítulo 15 de Gênesis, Abraão um dia pergunta a Deus: Deus, você me falou que fará de mim uma grande nação, que minha descendência abençoará todas as nações da terra, mas eu não tenho um filho sequer. Como é isso? Será que este servo
Eliezer, você me dará descendência através de ele? Deus disse: não. O filho que você gerará será tu herdeiro. Abraão, sai de tua tenda, levanta os olhos para os céus, conta as estrelas, se consigues. Assim será tua descendência. E em Gênesis está aquele texto que diz: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu, louvado seja o Senhor. E Deus contabilizou a fé como já um fato, e considerou a ele justo e justificado. A justiça lhe foi atribuída por sua fé. Mas Paulo declara em Romanos capítulo 4 que houve outras promessas juntamente que Deus deu a Abraão. No versículo 13, capítulo 4, diz: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então Deus falou a Abraão que ele, sua descendência, seria herdeiro do mundo. Versículo 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Pai de muitas nações, não tem um filho. Aí está a fé. Não andamos por vista, sino pela fé. Amém. Ele não via nada, mas Deus falou: te constituí perante pai de muitas nações, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Dando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Amém. Quando o homem crê a Deus, em Deus, o que Deus declara, Deus se empolga. E se este homem me criou, vou fazer o que prometi. Amém. E diz no versículo 19: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, Sara estava com 90 anos, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Kyrios, o qual foi entregue por causa das nossas
transgressões e ressuscitou por causa de nossa justificação. Amém. Isso foi escrito para nós. E Abraão não considerou o corpo dele já envelhecido. E disse aqui, o ventre de Sara amortecida, em grego diz necrosada. Uma mulher com 90 anos já não pode conceber. Mas Deus é Deus. Amém. Ele leva muitas vezes o assunto ao limite, donde toda esperança humana e possibilidade e cálculo estadístico fica completamente fora. E quando não há nada mais para esperar, Deus diz: agora vai ver quem sou eu. Amém. Isto está aqui escrito por nossa causa, para você e para mim. Amém? Você crê que Jesus ressuscitou entre os mortos? Você crê que Ele é o Senhor? Então nós estamos, capítulo 5, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Você como é justificado? Por meio de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Agora, irmãos, o mesmo poder que nos deu o perdão nos transforma e santifica. Trata-se do mesmo poder, da mesma cruz. Tudo aconteceu. O perdão e a santificação naquela cruz, na ressurreição. E vem a nós ser comunicada através da palavra e através do Espírito Santo. Não podemos pregar um evangelho pela metade. Devemos proclamar o evangelho completo. Evangelho pela metade é proclamar só o perdão de nossos pecados. A justificação como ação de declarar justo ao pecador que crê, mas deixamos o pecador continuando pecador. Isso não é salvação. A salvação completa é mudar ao pecador em justo. Amém? Então justificar é declarar e fazer justo. E isso que Pablo nos seguintes capítulos vai expor. Mas antes vamos a considerar um pouco capítulo 5, que fala da reconciliação. Já limos o versículo 1, temos paz com Deus por meio de nosso Kyrios, Jesus Cristo. Somos salvos, diz versículo 9, da ira por seu sangue. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Versículo 10 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nisto consiste a reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus por nossa rebeldia, estávamos separados de Deus, havíamos nos
tornado, convertido em seus inimigos, ainda que Ele nunca o foi de nós, nunca Deus foi, Ele não foi nosso inimigo, nós fuimos inimigos de Deus. E mesmo estando contra Ele, sendo pecadores, Deus nos amou tanto que deu a seu Filho por nossa reconciliação com Ele. Dice, Ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta nossos pecados. E assim Cristo, com sua morte, nos reconciliou com Deus. Amém? E aquele que crê, não só é justificado, sino reconciliado. Temos paz, temos comunhão com Deus. Agora Deus é nosso Pai, Ele sonríe a nós, nós amamos a Ele, Ele manifestou seu amor a nós, agora estamos reconciliados com Ele. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Não há nenhuma glória nossa, não há nenhuma virtude nossa. É por graça, é gratuitamente, é pela morte de Jesus. E agora nos gloriamos só em Jesus. Amém? Agora vamos ler versículo 12, capítulo 5. E aqui traz uma comparação entre Adão e Jesus Cristo. Aqui temos paralelos, comparativos, de semelhanças e contrastes. Você vai ver. Se você tem as apostilas, vê que aí há duas colunas, em Adão e em Jesus Cristo. Em Adão, portanto, versículo 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 15. Todavia não assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Outra versão diz, pela transgressão de um só homem. Quem é esse homem? Adão. Todos morreram. Entrou o pecado e entrou a morte. A todos, por quanto todos pecaram. Quanto mais o dom que vem por meio da graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para todos. Outro paralelismo, outra comparação. Versículo 16. O juízo que leva à condenação foi resultado de um só pecado. Porém, a dádiva que leva à justificação tem a ver com uma multidão de transgressões, muitos pecados. Versículo 17. Pela transgressão de um só homem reinou a morte, por um só pecado reinou a morte. Mas os que recebem com abundância a graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Versículo 18. Portanto, assim como uma só transgressão causou a condenação de todos, também um só ato de justiça produziu
a justificação que dá vida a todos. Que maravilha. Versículo 19. Porque assim como pela desobediência de um só, muitos foram constituídos pecadores, significa se tornaram pecadores, pela desobediência de um só, que é Adão, também pela obediência de um só. Quem é esse um só? Jesus. Muitos se tornarão justos. Aleluia. Versículo 20, em relação à lei, ela veio para evidenciar a transgressão. Mas onde abundou o pecado, o que aconteceu? Sobreabundou a graça, a fim de que assim como reinou o pecado e a morte, reine também a graça que nos traz justificação e vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, passando a limpo tudo isto, por meio da obediência de Jesus, ouça bem, nos tornamos justos. Não somos constituídos justos pela nossa própria obediência, mas pela obediência de Jesus. Como é este negócio? E pela virtude da obediência de Ele, somos constituídos, feitos, transformados em justos. Escuta, não se esforce para obedecer a Deus. Parece maresia o que estou dizendo, não? Deixe que Cristo em você obedeça. Você nunca será justo por seu próprio esforço, tentando você de obedecer a Deus. Você será justo quando permita pela fé que o justo que mora em você, aquele Jesus sempre obediente ao Pai, obedeça em você. Quantos dizem amém? Ele é obediente, que lhe traz vida. Cristo está em você. Quantos dizem amém? Coloca a tua mão aqui em teu peito e declara comigo: Jesus está aqui. O justo está aqui. O obediente está em mim. Aleluia! Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, Cristo é quem obedece em você. Veja como é a vida cristã. Não é um esforço para imitar Jesus. Seria muito cansativo, é impossível. A vida cristã é Jesus. É Jesus em você. É Cristo quem ama em você. É Cristo quem perdoa em você. É Cristo em você que ajuda ao carente. Cristo em você dá palavras de consolo àqueles que sofrem. Cristo em você é quem prega o Evangelho. Cristo em você cura os enfermos.
Cristo em você expulsa os demônios. Cristo em você é o marido exemplar. Cristo em você transforma você em uma esposa submissa e respeitosa. Cristo em você lhe faz um jovem respeitoso e obediente a seus pais. A vida cristã é Cristo em nós. Aleluia! Não há jactância para ninguém. Todas as aplausos, salva de palmas é para Ele. Toda a glória é para Ele. Por isso nos gloriamos naquele que está em nós. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Amém. Como acontece isto? Paulo é tremendo. Que revelação, que salvação completa. Para isso, como acontece isso? Tem capítulo 6, 7 e 8 de Romanos. Está preparado? Vamos a mergulhar nesses capítulos. Agora passamos a esta segunda fase, a santificação, que é parte da grande salvação, justificação e santificação. E aqui Paulo vai apresentar no capítulo 6 de Romanos que nós somos em Cristo livres do pecado. Primeiro. Segundo, capítulo 7 de Romanos, somos livres da lei. E também capítulo 7 de Romanos, somos livres da carne, do pecado, da lei e da carne, para viver, capítulo 8, na liberdade gloriosa dos filhos de Deus, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Vamos lá. Nos primeiros 5 capítulos, Paulo fala dos pecados em plural. Em Romanos 1 já vimos 36 pecados. Mas no capítulo 6, ele começa a falar do pecado em singular. Já não fala os pecados, sino o pecado. Paulo no capítulo 6 usa o termo pecado em singular 15 vezes em 23 versículos. 15 vezes e sempre em singular. Paulo faz aqui no capítulo 6 uma personificação do pecado, como de um poder ativo que nos domina e nos obriga a pecar. Em outro sentido, ou dizendo de outro modo, há uma realidade, o pecado, que gera os pecados. E aqui vai falar agora do pecado em singular. Para isso ele usa
uma alegoria. Alegoria é uma comparação. E aqui se fala no capítulo 6 de duas pessoas nesta alegoria. Um é o amo, que em grego é Kyrios. Outro, o escravo, que em grego é doulos. O amo era um homem ruim, muito ruim, com um caráter duro, um déspota, dominador, obrigava o escravo a fazer todo o que ele queria e sometia a ele com humilhação constante, trabalho forçado. O escravo sofria com esse amo. Nesta alegoria, veja bem, o amo é o pecado personificado. O pecado, não os pecados, sino o pecado. E o escravo somos cada um de nós. O escravo não tem opção. Está submetido, obrigado a fazer tudo o que o amo ordena. Assim é o pecado. Te domina, te escraviza, te submete. O escravo não tinha como ser livre. É uma alegoria muito forte, muito real. Existia somente uma possibilidade para o escravo ficar livre: a morte. Se morresse, ficaria livre de seu dono. E justamente isso foi o que aconteceu. Nesta alegoria, aquele escravo morreu. E o amo não teve mais domínio sobre o escravo. Ordenava trabalhar, estava morto. Ficou livre. Finalmente o escravo atingiu a liberdade. Se tornou livre de aquele tirano déspota. Eu tenho uma boa notícia. Isso foi o que aconteceu com você. Agora vamos ler o capítulo 6 completo. Você vai entender agora porque fala assim Paulo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, vê singular, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos, ¿qué? Mortos para o pecado, como viviremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte,
também o seremos da sua ressurreição. E aí chegamos ao ponto chave. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, com Jesus, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porquanto que morreu, está justificado do pecado. Ora, se já moremos com Cristo, creemos que também com Ele viviremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E agora a prática. Assim também vós, considerai-vos que mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais como os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Louvado seja o Senhor. Amém. Veja, querido irmão, você está morto. Amém. Fomos batizados na morte de Jesus. Quando fomos batizados em Cristo Jesus, entramos no túnel do tempo e fomos conectados com a crucifixão. Veja bem o que aconteceu. Dice, nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele. Em grego a palavra diz assim: nosso velho homem foi co-crucificado. Co, em português, igual que em grego, significa juntamente, operador, cooperador, colaborador, colaborador, significa junto. Em português é igual que em grego, igual que em espanhol. E diz em grego, nós fomos co-crucificados com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Igual a esse escravo de nossa alegoria, você agora pela fé considere-se morto. Amém? Ao pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre você. Quando fui morto, juntamente com ele. Quando me batizei, me uni a ele. A dimensão espiritual não tem tempo nem espaço. Tempo e espaço pertencem à dimensão física.
Mas pela fé, quando nos unimos na dimensão espiritual, real, nós nos unimos com aquilo que foi feito no tempo e no espaço faz 2000 anos. Veja bem, quando Cristo morreu na cruz, no Gólgota, todos os que estavam presentes viram 3 cruzes e 3 crucificados. Havia uma multidão. Mas na cruz do meio, onde estava Jesus, na dimensão espiritual, junto com Jesus, o Pai via milhões de crucificados. Jesus não só carregou teus pecados, carregou também a você, a mim. Nosso velho homem, aquela natureza pecaminosa, Jesus levou em seu corpo, e quando foi crucificado, nosso velho homem foi co-crucificado com ele. Pergunto: Jesus morreu na cruz? Sim ou não? E você? Também. Como sabe? O Pai, o único testemunha de aquele fato espiritual. Ele, em sua palavra, declara e revelou aos apóstolos que nosso velho homem, nós fomos com Jesus crucificados. Aleluia. E agora, este escravo chamado Jorge morreu com Jesus. E aquele outro escravo chamado Abílio também morreu na mesma cruz. E aquela outra escrava chamada Neide, foi ou não foi? Foi crucificada. Eu gostaria de saber o nome de cada um de vocês e gostaria de nomear a cada um. Mas agora você pronuncia teu nome e declara: eu vou dizer, Jorge foi crucificado com Jesus. Agora você vai dizer: você crê? Então, querido irmão, você é livre. Você é livre do pecado. Não tem por que obedecer. Você tem toda a verdade, toda a autoridade para dizer: não me someto mais ao pecado. O pecado não tem mais domínio sobre mim. E quando o pecado quer tentar ou dominar, você tem uma só resposta: estou morto. Amém? Estou morto. Se você se aproxima a um féretro, aí está o caixão, e você disse àquele homem: você é um estúpido, um idiota. Como reage? Como reage? Está feliz. Você dá uma pá. Estou morto. Mas como acontece normalmente, isso nunca acontece em um velório. Mas você se aproxima e diz a ele: você foi um homem maravilhoso, um homem extraordinário, como você nunca houve na terra um homem assim. E você, elogios post-mortem. Para que sirve post-mortem?
Elogia a tu marido, a tu esposa en vida, que es mejor que llorar ahí y elogiar a un muerto. Y aquel muerto, cuando recibe elogios, se envanece. ¿Se envanece? No, está muerto. Muerto. Amén. Aleluya. Não presente mais seus membros ao pecado. Satanás é um mentiroso, mas você tem que tomar a palavra e só crer. Só isso. Só crer. Com Cristo estou juntamente crucificado. ¿Estou ou não estou? E esta é a vida cristã. Estou morto. Estou crucificado. Esse é o testemunho de Pablo. Com Cristo estou crucificado. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É verdade que eu morri com Jesus, mas também com Ele ressuscitei. Agora estou vivo para Deus, não mais para o pecado. Para Deus estou vivo, e quem obedece a mim é Jesus. Louvado seja seu nome. Amém. Agora que somos livres do pecado e escravos de Deus, temos como fruto a santificação e, por fim, a vida eterna. Que linda é a santidade, a santificação. Que linda é a pureza, a formosura na santidade. Que lindo é viver uma vida que agrada a Deus. A vontade de Deus, como leu hoje Abílio, é boa, agradável e perfeita. Não há nada mais lindo na terra que fazer a vontade de Deus. Não em nossas forças, mas Cristo em nós. Amém? Muito bem, vamos a passar ao capítulo 7. Vamos ou não? No capítulo 7 tem outra alegoria. Você tem que entender a alegoria para entender o que Paulo está dizendo. Novamente, nesta alegoria, há 3 pessoas, não 2, 3, você vai ver. Primeiro começa com 2. É a alegoria de um casal. Ele, o marido, é um homem irrepreensível, bom, correto, fiel, sem defeitos, justo, reto em tudo. Não procure esse marido porque não há. Na vida real, não há. Mas aqui na alegoria, você vai ver que existe. Ela, a mulher, vem de uma família ruim. Traz o gene de Adão. Teve maus exemplos. Portanto, desenvolveu maus costumes. Ela quer melhorar e não consegue. Não pode agradar a seu marido. Ele aponta tudo que ela faz errado. Tem algum marido assim aqui? Não. Sempre lhe diz como deveria fazer as coisas, como deve proceder, como deve comportar-se.
continuamente fala as muitas coisas que ela faz erradas. E ela fica frustrada. Tudo dá errado. Sua vida é um sofrimento contínuo. Contudo, ela sabe que não pode divorciar. Não se pode divorciar. Se separar e casar com outro, comete adultério. Estava bem ensinada nisso. Nesta alegoria, ele, o marido, é a lei de Deus, que é justo, bom, correto, perfeito, irrepreensível. E ela, somos cada um de nós. Nesse caso, o marido nunca morrerá, porque a lei do Senhor é eterna. Então a única saída é a morte dela. Novamente a morte é a solução. Nesta alegoria. E foi isso que aconteceu. Veja bem. Vamos capítulo 7. Vamos ler os primeiros versículos. Porventura, disse Paulo, agora mudando da analogia. Ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morestes a lei. Aqui diz relativamente, mas no original não há relativamente, é absolutamente. Vós morestes a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que fructifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de fructificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Veja bem o que aconteceu. A lei não morreu, ainda está viva. E esta mulher somos nós. A lei nos exige um comportamento reto e nós não conseguimos. Sempre estamos frustrados ao conhecer a vontade de Deus. Eu quero melhorar e não consigo. Quero ser melhor marido, não consigo. Melhor esposa, não consigo. E assim queremos deixar aquele pecado, os problemas de nosso caráter, e não conseguimos. E quanto mais conhecemos a vontade de Deus, mais frustrados ficamos. A única saída é a morte. E justamente, Pablo declara em Gálatas, eu, pela lei,
é morto para a lei. Com Cristo estou juntamente crucificado. Então aqui diz, versículo 4, assim meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Outro que? Outro marido. De aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Não foi o marido que morreu, mas sim a mulher. Nós morremos para a lei, mediante o corpo de Cristo, para ser de outro, de Cristo. Versículo 6 declara que agora estamos libertados da lei, de aquele primeiro marido, através da morte de Cristo. Agora você está debaixo de um novo governo. Você agora tem outro marido. Quem é? Cristo. Agora vem a pergunta: que tipo de marido é Cristo? Ele é solto assim, deixa à vontade, você pode viver de qualquer jeito? Como é Cristo? Bom, primeiro, Cristo é o marido perfeito. Outra pergunta: quem é mais exigente? A lei ou Cristo? Quem é mais exigente? Exatamente, Cristo. Como? Mais exigente que? Sim, veja. A lei disse: não matarás. Eu digo, disse Jesus, quem se ira contra seu irmão já é culpável de juízo. A lei disse: não cometerás adultério, mas eu declaro: aquele que olha para uma mulher desejando-a, já adulterou em seu coração. A lei diz: amarás o teu próximo e aborrecerás a teus inimigos. Eu vos digo, amai a vossos inimigos. Quem é mais exigente? Mais forte? Jesus. Como? Mudei de marido e este marido novo é mais exigente que o anterior? Sim, é mais exigente. Contudo, há uma grande diferença. Esse marido nos deu seu Espírito. Amém? E através do Espírito colocou em nós uma nova natureza. Tirou o coração de pedra, aquele velho homem, as velhas costumes, e nos deu um coração novo de carne, e nos deu seu Espírito. Louvado seja o Senhor. A lei era uma exigência externa. Os mandamentos escritos em tábuas de pedra. Mas agora, a palavra, a lei viva, se instalou em nosso coração, escrito nas tábuas de carne, e nos deu seu Espírito, sua força. Louvado seja o Senhor. Mudança, transformação, nova criatura, santidade. Louvado seja o Senhor. Este marido é diferente. Agora sua natureza santa está em você. Amém? Trocou seus genes, aquele que você
havia herdado de Adão morreu, foi crucificado, apagado. Agora você tem uma natureza divina, tem o Espírito de Deus em você. Meu primeiro marido, a lei era bom e correto, mas para ele todo o que eu fazia estava errado. Agora com este novo marido, sabe o que posso declarar? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém. Louvado seja o Senhor. Esta é a realidade. Por isso louvamos a Deus por esta liberação. Amém. Tem paciência ainda? Estamos no capítulo, vamos passar capítulo 7, rapidinho. Estamos no capítulo 7, perdão. Vamos passar a segunda parte do capítulo 7, versículo 14 até 25. Mas antes de ler, vou dar uma breve explicação. Os passagens de Romanos 6 e 7 não são progressivos, são simultâneos. Pablo enfoca a salvação completa desde 3 ângulos diferentes. O primeiro, desde a perspectiva do pecado. Segundo, desde a perspectiva da lei. E terceiro, da perspectiva da carne. Por isso agora introduz a palavra carne. Então, livres do pecado, livres da lei, e agora declara que somos livres da carne pela vida no Espírito, que desenvolve mais ampliamente no capítulo 8. A palavra traduzida ao português carne, em grego é sarx, e refere-se a nosso velho homem, nossa velha natureza. Não é equivalente a corpo, que em grego é soma. Corpo físico tem carne, mas essa é outra carne. Paulo está falando em um sentido teológico. A expressão carne não se refere a esta carne, a este músculo, a este corpo físico. Isso em grego é soma. E carne em grego é sarx. Se refere a nossa velha natureza, pecaminosa e débil, incapaz de agradar a Deus. Por isso veja bem como descreve Paulo. Versículo 19, uma boa síntese da carne. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Aqui há um homem que quer agradar a Deus e não consegue, em suas próprias forças, em sua própria natureza. No versículo 15, voltando um pouco acima, diz: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. Então trata-se da luta contínua, daquele que com sinceridade quer agradar a Deus e não consegue. Por isso Paulo chega a uma desesperação. E disse: mas veja o versículo 23, nos meus membros, outra lei, que batalha contra a lei de meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros, E finalmente, desesperado, ele grita:
Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E no versículo 25, já se vê a luz no túnel. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? E aí entra no capítulo 8, quando diz: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, no corpo de seu Filho, a fim de que o preceito da lei, ouça bem, o precepto da lei, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui fala de dois modos de agir na vida, viver, dois modos de andar, dois modos, dos estados espirituais: andar segundo a carne e andar segundo o Espírito. O versículo 2 fala de duas leis: a lei do Espírito de vida e a lei do pecado e da morte. Duas leis. Que é a lei? Uma lei é uma constante. Todos devem obedecê-la. Existem leis físicas, espirituais, econômicas, leis de trânsito, leis nacionais, estaduais e muitas outras. Por exemplo, a lei da gravidade é uma lei física. Por exemplo, se eu abro esta mão direita, o que vai acontecer com o microfone? Vamos provar? Não. Mas você tem certeza que se eu abro a mão, vai cair. Menos mal a esquerda segurou. E se eu tomo a Bíblia e vou deixar, o que vai acontecer? Vai cair. O relógio, papel, o que for, vai cair. Porque é uma lei física, é uma constante, há uma força de atração ao centro da terra. Também assim há uma lei, leis espirituais. Existe uma lei carnal que nos leva a pecar. Porém, existe outra lei, outra constante, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Watchman Nee, esse chinês, explica isso de um modo muito simples e magistral. Ele diz: olhem como o pássaro supera a lei da gravidade, podendo voar. Não é que ela anula a lei da gravidade, porque se alguém lhe der um tiro,
que acontece com o pássaro? Cai. A lei da gravidade estava operando, estava presente. Pero na natureza do pássaro, a outra lei em seus membros é a lei da vida do pássaro, que leva o pássaro a vencer, não a anular, a superar a lei da gravidade. O mesmo acontece conosco. A lei do pecado sempre está presente em tua vida. Porém, existe também a lei do Espírito, de vida em Cristo Jesus, que não anula a lei do pecado. Essa força de gravidade espiritual que sempre joga ao chão. Mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos leva a vencer, a superar, a voar. Amém! Temos vitória sobre o pecado, sobre a carne, sobre a lei. Podemos fazer a vontade de Deus, porque Cristo Jesus nos libertou e nos deu aquela lei de espírito de vida em Cristo Jesus. Amém? Agora o que era impossível para nós, o que era impossível para a lei, o que era impossível para nossa carne por ser fraca, débil, Deus fez o possível com seu Filho Jesus Cristo. E agora condenou o pecado na carne, crucificou o velho homem, para que a justiça da lei, para que o precepto da lei se cumprisse em nós. Muito mais ainda, através do Espírito Santo de Deus. A chave para viver no Espírito não é controlar a conduta exterior, mas viver interiormente na comunhão e dependência total ao Espírito Santo que habita em nós. Temos nós só uma opção: viver no Espírito. Viver no Espírito. Não existem duas alternativas para o cristão: viver na carne ou no Espírito. Seu mandamento sempre é: andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Assim você deve reagir no Espírito em cada situação que aparecer diariamente. Que andar? Veja que andar. Não é um passo, é andar. É contínuo. Não é um pulo no Espírito. Ah, aleluia! Não, é uma conduta contínua. Amém? No Espírito. Ser sempre guiados pelo Espírito. Cada ação, cada reação, cada coisa que pensamos, cada coisa que sentimos, temos que discernir se é do Espírito ou da carne. E quando percebimos que é da carne, temos que declarar a carne crucificada e viver no Espírito. Os que são guiados pelo Espírito, estes são
filhos de Deus. No dice estos son pastores, apóstolos. Não, são filhos de Deus. A vida no Espírito é viver as 24 horas do dia, todos os dias da semana, guiados, dirigidos, inspirados, motivados. Amém. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Vivo na fé. O que agora vivo é um presente contínuo. Já não vivo eu, Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim. Cada reação, cada palavra, cada ação, cada pensamento tem que ser Cristo andando 24 horas do dia. Amém? Como 24 horas? Quando estou dormido, posso dormir na carne ou posso dormir no Espírito. Como? Como posso controlar se estou dormindo? É muito fácil. A Bíblia diz: em paz me acostaré e assim mesmo dormirei. Quando você deita, se está em paz com Deus, com tu marido, com tua esposa, com teus filhos, com tua consciência, você está em paz, está no Espírito. Assim vai dormir no Espírito. Amém? Pero se você está irado, se você está em pecado, se você está com contenda com alguém, está na carne. E se você deita nessa condição, você vai dormir 8 horas, 6 horas na carne. E amanhã você vai acordar cansado. Porque se você está dormindo na carne, com problemas não resoltos, você não vai relaxar. Você vai amanhecer com dor de cabeça, com cansaço, desânimo. Queridos irmãos, este corpo não foi preparado para viver na carne. Este corpo foi preparado para viver no Espírito. Amém. Tua vida toda muda. Esta salvação é completa quando você anda no Espírito. Está manifestando em teu corpo a Jesus. E quando eu ando na carne, estou manifestando em meu corpo a Jorge. Jorge, sim. Não presta, é ruim, Jorge. Pero Cristo é maravilhoso. Amém. Assim, queridos irmãos, dice Pablo, versículo 12, de maneira, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Diga a sua carne: não devo nada a você. Fala. Amém? Ni um minuto de minha vida estou crucificado com Cristo. Você não tem permissão. Às vezes eu gostaria de dizer: Deus, me dá 5 minutos na carne e aquele cara vou rebentar. Assegura, Jorge. Não tem permissão, não. Para falar o que você quer. Para agir como você quer. Não. 24 horas. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebiste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Amém.
com esse mesmo espírito que você ora, Abba Pai, com esse mesmo espírito você tem que comunicar com sua esposa, com seu marido. O que anda no espírito é maravilhoso. Uma esposa que anda no espírito é maravilhosa. Amém? E assim a vida muda. E experimentamos essa glória de Cristo em nós. Bom, para finalizar, temos que finalizar, não? Versículo 19. A ardiente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação, veja bem, a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Veja, nós somos as primícias da transformação da criação. Aqui fala da liberdade gloriosa dos filhos de Deus, livres do pecado, livres da lei, livres da carne, para viver agora na liberdade gloriosa dos filhos de Deus, primícias de toda a redenção, porque toda a criação foi redimida através de Cristo Jesus, e nós somos essa primícia que a criação está aguardando ansiosamente para ver. Amém. Temos problemas? Sim. Sofrimentos? Sim, haverá. Dificuldades? Sim, Jesus advirtió. No mundo tereis aflição, mas confiar, eu venci ao mundo. Amém? Então Paulo disse, versículo 28, que todos sabemos bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de aqueles que amam a Deus. Você crê? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você foi escolhido, predestinado para ser filho de Deus, irmão menor de Jesus, mas a sua vez você foi predestinado para ser como Jesus. Amém? A mesma imagem. Imagem significa o mesmo caráter. Teu caráter pode mudar. Teu caráter vai mudar. Amém? Como? Andando no Espírito. Cada dia. Repetindo uma conduta uma vez, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes. Os hábitos do velho homem mudarão. Você mudará. Você será uma pessoa maravilhosa, parecido a Jesus. Vou contar o fim da história. Ao final, Jesus se apresentará
perante do Pai para dizer: Pai, aqui estou, eu e meus irmãos. Veja, Pai, todos parecidos a mim. Pai, conseguimos. Valeu a pena a cruz, valeu a pena o sofrimento. Eles creram e pela fé e a paciência foram mudados, transformados. Veja Eddie, veja Lilian, veja como se parece a mim. Louvado seja o Senhor. Amém, amém. E aí conclui capítulo 8. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Mas pelo contrário, em todas estas coisas, somos que? Mais do que vencedores, por meio de aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvenir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em todas as circunstâncias, ou situações, algumas muito difíceis, somos mais que vencedores, por meio de Jesus Cristo. Agora, eu entendo o termo ser vencedor, mas o que significa mais que vencedor? Mais que vencedor? Eu aprendi o que significa. Que depois de cada prova, você será melhor que antes. Você crescerá mais. Será mais santo. Terá uma glória maior. Depois de cada prova, se você permaneceu na fé, você será mais parecido a Jesus. Amém? Aleluia. Temos uma salvação completa, completíssima, pela graça, mediante Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Ele seja toda a glória, agora e para sempre. Amém. Estou lançando esta palavra para você. Creia nela. Tome-a para si. Faça sua para sempre. Você é livre do pecado, da carne. Você tem o Espírito de Cristo em você. O justo vive pela fé. Creia. É pela fé. Creia. Creia. Fala comigo. Creio. 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 Amém. E se você crê, verá a glória de Deus em tua vida, na igreja e no mundo.
Irmãos, esta grande salvação, completa salvação, perdão e transformação, é para todos aqueles que estão no primeiro quadro, degradados, sem pecado, o homem mais ruim da sociedade pode ser transformado em um santo, porque todo foi providenciado por Jesus Cristo. E esta realidade, o que fazia apaixonar a Paulo para pregar o Evangelho aos perdidos, não só para salvá-los do justo juízo de Deus, mas para transformá-los em filhos de Deus, homens e mulheres parecidos a Jesus. Amém? Amanhã, se Deus quiser, vamos ver o último quadro. Este terceiro era mais longo, não? Que são 4, 5, 6, 7, 8, 5 capítulos e meio. Obrigado por a paciência de vocês. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Creia. Creia. Amém. Creia. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.